Você já teve a estranha sensação de que está vivendo a vida de outra pessoa? De que as escolhas que você faz, os medos que sente, até os sonhos que persegue, não são inteiramente seus? Talvez, sem saber, você esteja carregando um legado invisível. Sabedorias ancestrais que, embora tenham sido um dia bússolas de sobrevivência, hoje se tornaram mapas desatualizados para um território que já mudou. E é aqui que começa o nosso mergulho. Porque o que chamamos de tradição ou valores de família, muitas vezes, carrega leis emocionais silenciosas que comandam nossa vida sem pedir permissão. Sou um estudioso da psicologia profunda, da filosofia e da espiritualidade arquetípica. E neste vídeo, vamos decifrar juntos como o passado sussurra dentro de nós. E como essas vozes herdadas, mesmo bem intencionadas, podem aprisionar a alma num ciclo de repetições, expectativas e medos que não são seus. Mas atenção, quanto mais inconsciente for esse peso, mais ele nos arrasta. A pergunta que vai te guiar hoje é simples, mas poderosa. Quem você seria se deixasse de repetir o que não te pertence? Fica comigo até o final, porque ao longo deste vídeo você vai descobrir como transformar o fardo invisível numa força libertadora e reencontrar o caminho para uma paz existencial que é verdadeiramente sua. Você não começou do zero. Nenhum de nós começou. Antes de qualquer escolha que você tenha feito, já havia um cenário montado, um conjunto de crenças, gestos, modos de pensar que você absorveu antes mesmo de saber que podia escolher. Chamamos isso de herança psíquica. Carl Jung, em sua teoria sobre o inconsciente coletivo, explica que todos nós carregamos dentro de nós formas antigas de sabedoria, medo e desejo, os arquétipos. Eles vivem nas histórias que ouvimos, nas metáforas familiares, nos silêncios entre gerações. E mais do que isso, muito do que chamamos de jeito de ser, pode ser, na verdade, uma programação invisível. Joseph Campbell, ao estudar mitos do mundo inteiro, percebeu que as mesmas jornadas se repetem de forma quase idêntica em culturas diferentes. O herói parte, enfrenta monstros, morre simbolicamente e retorna transformado. Mas e se você estiver seguindo o roteiro de um herói que não é você? Svetlana Boym fala sobre isso ao descrever a nostalgia restauradora, uma tendência de buscar segurança em um passado idealizado, mesmo que ele já não funcione no presente. Essa sabedoria ancestral, que um dia foi proteção, pode se tornar prisão se não for reconhecida. Ela se manifesta em frases como: "Na nossa família ninguém se separa. Dinheiro é coisa suja. É melhor sofrer calado do que causar confusão." E cada uma delas pode silenciar a sua alma por décadas. Mas quando a gente começa a perguntar: de onde isso veio? E por que ainda está aqui? O invisível começa a ganhar forma, e o que antes era destino começa a virar escolha. Nem toda sabedoria ancestral envelhece bem. Aquilo que um dia foi escudo pode hoje ser uma âncora. Imagine alguém atravessando o oceano com uma armadura herdada dos tempos de guerra. Protegeu seus antepassados. Mas agora, no fundo do mar da vida moderna, essa armadura pesa mais do que protege. É assim que muitos de nós vivem, seguindo leis emocionais que não foram escritas por nós, mas continuam nos julgando, mesmo em silêncio. Byung-Chul Han fala sobre isso em A Sociedade do Cansaço. Ele descreve um mundo onde o indivíduo se torna seu próprio opressor, carregando culpas e exigências que nasceram de ideais antigos, como a valorização extrema do sacrifício, da produtividade, da obediência sem questionamento. Essas ideias foram úteis, foram muralhas num tempo em que o caos era mais ameaçador que a rigidez. Mas hoje, elas viraram labirintos. Mircea Eliade, em O Sagrado e o Profano, descreve como repetimos padrões rituais para nos sentirmos seguros. Mas quando o ritual perde o sentido e continua apenas por medo, ele se transforma em prisão simbólica. Talvez por isso tanta gente carregue o peso de ser forte o tempo todo, de manter casamentos destruídos por lealdade a uma ideia,
de negar o próprio desejo por medo de quebrar um voto invisível. A sabedoria do passado não está errada, ela só precisa ser atualizada. A pergunta é: o que você continua obedecendo, mesmo que já tenha deixado de acreditar? Às vezes, o que chamamos de intuição é apenas um eco bem treinado, uma voz que fala dentro de nós com convicção, mas que no fundo é uma repetição antiga, um juramento não dito, uma ordem herdada, um mandamento familiar disfarçado de sabedoria interior. James Hillman, em O Código do Ser, nos convida a escutar o chamado da alma, mas também alerta: nem toda voz interna é a voz da alma. Muitas vezes é o script familiar sussurrando: não se arrisque, não decepcione, não brilhe demais. Nietzsche já denunciava isso quando dizia: os mortos ainda governam os vivos. Nosso comportamento é moldado por mortos simbólicos. Avós, patriarcas, mestres, líderes que deixaram frases tatuadas no inconsciente. E, se formos honestos, quantas das nossas decisões são realmente novas? Talvez a carreira que seguimos, a forma como amamos, até o medo de mudar, sejam apenas formas modernas de obedecer mandamentos invisíveis. Mandamentos como: não supere seus pais, não seja diferente demais, não quebre a corrente. Mas quebrar a corrente não é desonrar, é reconhecer que ela existe. A pergunta que fica é: quantas vozes dentro de você são realmente suas? E quantas foram colocadas aí antes que você pudesse dizer não? Há um conflito silencioso dentro de quase todo ser humano. Ele não grita, mas cansa, como um ruído de fundo constante entre o que você é e o que você deveria ser, segundo os olhos dos outros. Esse é o embate entre o eu herdado e o eu autêntico. Carl Jung chamava esse processo de individuação, o momento em que começamos a nos tornar quem realmente somos, e não mais apenas o reflexo daquilo que esperavam de nós. Mas há um preço. Romper com as expectativas herdadas pode parecer para muitos um ato de traição. Aos pais, à cultura, à religião, à narrativa de família. Hannah Arendt falava da natalidade como a capacidade humana de recomeçar. Mas, recomeçar o quê, exatamente? Para alguns, é mudar de carreira aos 40. Para outros, é sair de um casamento moldado pelo medo. Para muitos é apenas dizer: eu não acredito mais nisso. E ver o silêncio desconfortável que isso provoca à mesa do jantar. Esse é o conflito entre viver uma vida legítima ou representar bem o papel que te deram. Mas não existe verdadeira espiritualidade sem esse embate. Não existe autoconhecimento sem ruptura. Você não está aqui para repetir a história da sua família. Está aqui para honrar o que veio antes e ainda assim criar um caminho que só você pode trilhar. Então pense, em quais áreas da sua vida você ainda está atuando e não vivendo? A maioria das histórias que ouvimos sobre heróis fala sobre seguir um chamado, cumprir um destino, defender uma tradição. Mas, e se o verdadeiro chamado espiritual for romper com tudo isso? Joseph Campbell, ao mapear a jornada do herói, falava de um ponto crucial: o limiar. É quando o herói deixa para trás o mundo conhecido e entra num território onde não há garantias nem aplausos. Mas aqui, o herói é outro. É aquele que ousa não continuar a história da sua linhagem. É o filho que não repete a profissão do pai. É a mulher que diz não ao destino que escreveram para ela. É a alma que escolhe desapontar expectativas para responder a um chamado que só ela consegue ouvir. Clarissa Pinkola Stess, em Mulheres que Correm com os Lobos, fala sobre o resgate do instinto selvagem, uma força interior que foi domesticada por séculos de repressão e obediência. O deserto na Bíblia sempre foi símbolo desse rompimento. Foi lá que Moisés quebrou sua identidade egípcia. Foi lá que Jesus silenciou todas as vozes, menos a de Deus, porque às vezes a tradição precisa ser desobedecida para que a verdade finalmente respire. E você? Está disposto a decepcionar o mundo para não trair sua alma?
Você pode tentar esquecer, ignorar, enterrar, mas o que não é acolhido, volta. Freud chamou isso de retorno do recalcado. Todo o conteúdo emocional reprimido retorna à consciência, não como lembrança, mas como sintoma. Ansiedade, pânico, padrões que se repetem, relacionamentos que parecem versões diferentes da mesma ferida. Jung vai mais fundo. O que não é integrado à consciência se transforma em sombra, e a sombra sempre encontra uma forma de se manifestar. Nos conflitos, nas compulsões, naquela sensação de estar preso a algo que você não entende. Mas e se esse algo for a dor de outra pessoa, herdada no seu silêncio? Estudos modernos em epigenética e psicogenealogia mostram que traumas não resolvidos podem ser transmitidos por gerações, não apenas em histórias, mas em marcas químicas reais no DNA. Você não está imaginando. Às vezes o medo que paralisa não é seu. É de uma avó que perdeu tudo e nunca chorou. É de um pai que foi ensinado a não sentir. Viktor Frankl dizia que o vazio existencial nasce quando vivemos sem um sentido que seja nosso. Mas enquanto esses conteúdos não forem vistos, o passado continuará aparecendo disfarçado de presente, nos sabotando sem que saibamos. Então te pergunto, o que continua retornando na sua vida, pedindo para ser finalmente visto e liberado? Libertar-se não significa rejeitar. Significa assumir a responsabilidade por aquilo que você quer continuar carregando e ter coragem de deixar o resto no chão. Carl Jung dizia que o processo de individuação é, em última instância, uma reconciliação, não uma guerra contra o passado, mas um reencontro com aquilo que nele ainda faz sentido para a alma. É aqui que muitos se perdem. Ao despertar para suas prisões internas, tentam destruir tudo o que veio antes. Pais, religiões, tradições, nomes de família. Mas existe uma terceira via. Uma que não exige nem submissão cega, nem rebeldia vazia, e sim discernimento. James Hollis, em A Segunda Metade da Vida, fala sobre esse ponto de virada, quando a vida deixa de ser sobre agradar e passa a ser sobre viver com inteireza. Você não precisa destruir a ponte, mas também não precisa morar eternamente nela. É possível agradecer a quem veio antes e mesmo assim seguir por um caminho que eles jamais entenderiam. É possível guardar os ensinamentos essenciais e soltar os dogmas que hoje ferem. A espiritualidade amadurece quando deixamos de querer provar algo e começamos a escutar a alma com honestidade. Porque a verdadeira honra não está em obedecer o script, mas em dar um novo sentido à história e oferecê-lo ao mundo. Então eu te pergunto, o que dentro de você está pedindo para ser ressignificado e libertado com amor? Você chegou até aqui e talvez, no fundo, tenha sentido o peso sutil daquilo que nunca escolheu carregar. Mas agora, você pode ver. E tudo aquilo que é visto com consciência pode ser transformado com liberdade. Os mandamentos invisíveis, os silêncios herdados, as histórias que pareciam destino, tudo isso agora está diante de você, esperando uma escolha nova. Lembre-se, honrar o passado não é imitá-lo, é escutar, aprender e decidir diferente. E se você ficou até aqui, saiba, a recompensa é sua, porque no final dessa jornada, você não apenas entende o fardo, você começa a descobrir a sua própria voz no meio do ruído. Se isso te tocou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com alguém que também carrega esse peso em silêncio. E agora te convido para o próximo passo. Assista ao vídeo que está aparecendo aqui ao lado, onde falamos sobre como a busca pela autenticidade pode curar o vazio existencial.